o Danilo reparando para nós, explicando. Eu tenho uma relação poliafetiva com meu companheiro. Agora somos uma família padrãozinho. É isso. Obrigado, Danilo, pela Eu explicação. apostei na família poliafetiva, viu? Aí eu sou uma pessoa antenada. O que é uma família poliafetiva, Dimitri? Formada por mais do que duas pessoas. É uma relação com 3, 4 pessoas, na qual se constitui vínculos familiares. Só que, por uma decisão do STJ, o direito não reconhece as famílias poliafetivas. O Estado não reconhece. Entendeu? E é uma coisa interessante. Uma vez a gente estava jantando, a turma da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, e a gente começou a pegar questões do Código Civil e ver como é que a gente resolveria se fosse para reconhecer a família poliafetiva. Ah, morre uma pessoa, ficam duas, o caso do Danilo. Como é que você abre inventário? Aí a gente começou a ver que o Código Civil, as famílias poliafetivas não se encaixam no direito. Quebra o direito no meio. Só que qual é o problema do STJ, do direito como um todo? É que a turma do direito se acha vanguardista. Acha que o que o direito diz é seguido pela sociedade. Não, é a regra, é a lei. Obedece, cumpra-se. Todo juiz escreve no final da sentença, cumpra-se. Só que a vida é mais dinâmica do que o direito. Veja aí o Danilo, uma relação poliafetiva. Essa relação manda as favas do direito. Manda as favas à lei. Ela existe independente da vontade do juiz, do ministro do STJ, da desembargadora, independente da vontade do legislador. E é por isso que o direito, Decinho, bem-vindo, primeiro, ele é tão reacionário, porque ele é conservador por essência, mas por outro lado, ele é tão pouco cumprido. E isso, aliás, é um dilema para o direito, porque as pessoas só cumprem o direito porque tem medo da punição. Só. Não é porque acredita no direito. Até porque quando o direito se estabelece, pensa que está regulando a vida das pessoas, quando as pessoas estão vivendo as suas vidas independente da norma. Entenderam? É o caso do Danilo. O que adianta a ministra do STJ, porque foi a decisão de uma ministra, dizer não reconhece a união poliafetiva, não se assegura direitos? A união existe. As pessoas convivem com suas formas diferentes de amor. E quando o direito se der conta disso, a gente já vai estar no outro patamar de convivência social. E lá vem o direito achando que está regulando tudo, e não está. Só que a turma do direito é tão arrogante que acredita nisso. E aí é juiz dizendo, cumpra-se, é isso, é aquele outro. Por isso que eu prefiro ser um cara muito mais de pensar o direito. De olhar para tudo isso e dizer, a realidade é muito mais... e a vida real é de viés, como diz Caetano. E o direito, ou melhor, como diz Caetano, a vida real é de viés e vê só que cilado o amor me armou. Quer dizer, o amor arma ciladas e o direito ainda está achando que está regulando. Garante ou não garante direito? Tipo, e aí? O Danilo agora precisa da proteção jurídica. O que a ministra do STJ vai falar para ele? Não fala. Se limita na sua arrogância. Porra. Quando você fala que o direito não acompanha, Dimitri, me lembra muito várias áreas, eu acho, que na nossa sociedade estão muito atrasadas ao próprio tempo. Sim. Sabe? Pegando o meu exemplo profissional da escola, a escola ainda é uma escola da década de 1930. Nós estamos em 2022 e ainda queremos que a escola funcione, utilizando as mesmas estratégias de antes que não funcionaram antes e que ainda assim as pessoas querem insistir e ter resultados diferentes. Só que tem uma diferença no caso. A escola até educa, o direito manda. Ou ele nega. Esse é o problema do direito. Aliás, tem duas profissões que são muito... Há uma potência... Como é que eu posso falar? Exerce a sua potência de forma exagerada. O direito e a medicina. Porque são profissões que, a princípio, podem ter outras, mas vamos ficar nessas duas. Elas deliberam pela vida do outro. O direito decide, o juiz decide pela vida do outro. A ministra do STJ, que negou o reconhecimento da união poliafetiva, está falando diretamente da relação do nosso companheiro. Ela está decidindo sobre a relação do nosso companheiro. O médico decide sobre qual tratamento, qual medicamento, qual cirurgia, ou se vive ou se morre. E é por isso que essas duas profissões são as primeiras que surgem no Brasil e eram as únicas, até pouco tempo, a serem bacharelados. E é por isso que se chama médico e advogado de doutor. Porque tem esse status
que é um status de elite econômica, de fato, né? Principalmente médico, eu nunca vi médico pobre, e são profissões que lidam com a vida, que decidem sobre a vida. E nesse aspecto, essas profissões deveriam ter muito mais cautela e muito mais cuidado com a vida humana, e principalmente com o tratamento com o outro. Eu, quando vou atender um cliente, por exemplo, o princípio, o pressuposto é o seguinte: esta pessoa não conseguiu resolver o seu problema sozinha. O ponto de partida é um ponto de impotência. Eu não resolvi o meu problema sozinho, eu preciso de alguém, um técnico, um advogado. E aí eu me reúno com essa pessoa, terno e gravata, sabe? Que é um vestimenta de símbolo, mais do que uma roupa, é uma simbologia. Começo a cuspir um linguajar jurídico que eu mesmo não sei o que eu estou dizendo, mas pouco importa, aparenta erudição. Comunica com o outro, né? E mantenho o outro sob o meu controle. E essa figura que se basta na arrogância daquele anel falso de rubi, ou no linguajar popuso, essa figura se borra diante de um juiz. Porque não é capaz sequer de formular conceitos reais, pensar o direito criticamente. E pensar criticamente, além disso, pensar juridicamente. Ela se limita na tua arrogância. Diante de um juiz que tem o poder da decisão, que não cabe ao advogado, nem ao promotor ou à promotora, essa pessoa não consegue se estabelecer. Não tem altivez, não tem autonomia, não tem coragem. Porque a maioria, não estou falando de todo mundo, mas a grande maioria se limita na arrogância da função, na arrogância do discurso. Só que diante dessas pessoas, diante de mim, como advogado, se coloca uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Ela foi incapaz, por razões próprias ou por incapacidades, enfim, de resolver um dilema, de resolver um problema. Eu me coloco nessa situação como alguém privilegiado, que, razão dos meus estudos, tive a oportunidade de tentar contribuir para solucionar o problema. É por isso, por exemplo, que, para mim, é muito mais importante tentar uma mediação do que apostar numa ação judicial, ainda que talvez não seja equivalente sob o ponto de vista econômico. É muito mais lucrativo para o advogado você ter uma contratação para cuidar do processo inteiro do que cuidar de uma mediação. Mas há uma função por trás do direito, que é essa função de tentar promover alguma harmonia na sociedade entre as pessoas que estão em conflito. Mas isso não se coloca na prática. Não tem lugar mais pesado do que a sala de audiência do direito de família, quando é para tratar, por exemplo, de um divórcio que envolve, sobretudo, a guarda de filhos. Aí, cara, fica muito pesado. Ou os corredores do fórum penal, do fórum criminal. Porque ele está tratando de crimes. E ali é onde a liberdade é realmente cerceada. É muito pesado. E não deveria ser. Houve um episódio, aqui eu já vou parar para a gente poder voltar ao papo comum, que me chamou muita atenção. O Fórum Trabalhista aqui da Barra Funda, aquele famoso fórum que foi construído com recursos roubados lá pelo juiz Nicolau dos Santos Neto. Esse era um fórum que a sua construção, a sua arquitetura, ele parece um U. E era muito comum as pessoas se jogarem, é um prédio altíssimo, as pessoas cometerem suicídio. E sempre me causou incômodo. Primeiro que o ambiente é um ambiente muito pesado, o ambiente de fora é pesado, não poderia ser. E aí me causava incômodo as pessoas cometerem suicídio. Porque se as pessoas batem a porta do judiciário, elas querem a solução do problema. E a solução do problema não pode ser o abreviar da esperança ou da expectativa de vida. Não pode uma sentença judicial significar o fim do desejo, do impulso de vida. Não pode. Não pode. Tem que ter pelo menos um cuidado, tem que olhar para a pessoa que bate a porta do judiciário com um olhar que enxerga como ser humano, com as suas fragilidades, com as suas verdades, porque ninguém vai ao Poder Judiciário sabendo que está errado. Tem sua verdade, que pode não ser a verdade real, pode não ser a verdade jurídica. Há que se ter um cuidado nessa relação. E aí as pessoas perdiam processos e cometiam suicídio, se jogavam. E eu nunca entendi por que a direção do fórum nunca colocou grades para cercar. Era tão simples. Até que teve um dia em que um pai perde uma ação, ele abraça o filho de 7 anos e se joga, e os dois morrem. Aquilo me causou tanta dor, mas tanta dor. E eu me lembro que eu estava indo para a faculdade dar aula e eu escutei essa notícia na rádio, e aí entrevistaram uma advogada, e o que ela disse foi: fecharam o fórum, eu não posso protocolar minha petição, eu não tenho tempo para ficar voltando. Eu falei assim, cara, a gente faliu, a gente errou, a gente se perdeu, a advogada não entendeu nada
do papel de advogada, ela está preocupada porque ela não conseguiu peticionar uma petição, e que certamente poderia mandar um estagiário, ou que fosse a merda, que não peticionasse. Uma pessoa se jogou com um filho de 7 anos. Só então foi que me parece que a direção do fórum resolveu colocar gradeado. Mas já não adiantava, porque já estava exposto o nervo da nossa incapacidade de fazer do direito um instrumento de justiça, ou do Poder Judiciário fazer-se um instrumento de justiça. Eu me lembro de ter sentido uma dor profunda e ter entrado em sala de aula pisoteado. E, ao mesmo tempo, refletindo, eu como professor, o que eu estou ensinando para os meus alunos? A gente é tão arrogante, ao mesmo tempo tão prepotente, a gente do direito, e também um pouco a medicina, mas eu vou falar de mim, da minha área, que a gente ensina, a gente não, mas as faculdades de direito ensinam, por exemplo, que o bom advogado é o que não perde uma causa, é o que consegue derrotar o outro a qualquer custo. E esse a qualquer custo significa pisoteando valores éticos, pisoteando a honestidade. É por isso que tem muito advogado picareta. Tem coisa pior do que juiz, por exemplo, que vende sentença. Você pode ter o melhor argumento do mundo, você pode estar com a razão do teu lado, você pode ter o direito do teu lado, nada vai demover aquele juiz corrupto que recebeu dinheiro de um advogado corrupto para dar uma determinada sentença. Você é absolutamente impotente diante disso. E eu ficava pensando, eu digo para os meus alunos, a gente tem o direito de errar. A gente não pode tecnicamente errar, tem que cumprir o zelo da profissão. Mas a gente tem o direito de errar, pelo menos na sala de aula, na hora de estar aprendendo. Porque o errar é parte do processo de aprendizado. A gente não pode errar de forma de má fé. Mas humanamente a gente tem o direito de errar. E o que se ensina é, todo advogado que presta, que é bom, é aquele que ganha a qualquer custo, pisoteando o outro, humilhando o outro, se corrompendo o processo. Eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre tudo isso de uma forma a reconstruir. E aí volta para o que a gente estava falando. Todas essas figuras que agem dessa maneira com o direito, olham para o direito e dizem que o direito tem que estabelecer a regra, que o direito tem que estabelecer a convivência social. A vida, ela é muito mais dinâmica e ela é muito mais complexa. A vida é complexa. O direito, quando pretende estabelecer o que é a vida, ele extrapola na sua potência, ele vai na sua onipotência e amarga o fato de que as pessoas só cumprem a regra porque têm medo de serem punidas. E isso é uma dor do direito. Porque se ele realmente fosse um compromisso da sociedade, ele exteriorizasse o compromisso da sociedade por uma convivência pacífica, uma convivência comum, as pessoas cumpririam as regras. Mas não. Só que mesmo sabendo-se impotente, mesmo sabendo-se sofredor, o direito, e sobretudo os agentes do direito, permanecem prepotentes, arrogantes, achando que estão, de alguma maneira, conduzindo a vida em sociedade. Mas a sociedade vai longe. E a gente fica atrás com as nossas arrogâncias, com aqueles anéis de rubi falsérrimos comprados na 25 de março, posando como se fosse um anel de doutor. Tô fora.